Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, queridos amigos. Que alegria nos encontrarmos aqui nesta reunião para a Seitonoia do Brasil, para o grupo de educadores da Seitonoia do Brasil. É uma grande alegria estarmos juntos. Muito obrigado por sua presença. Se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. A Seitonoia nos diz: todos nós somos imagem e semelhança de Deus, então dentro de nós habita a força de Deus. Então sinta-se envolvido por essa força e seja muito bem-vindo aqui acompanhando no nosso canal os conteúdos que colocamos à disposição sempre. Pode aproveitar e compartilhar com os amigos, dê o seu like aí para que esse conteúdo seja replicado a muitas pessoas e essas pessoas também possam se sentir muito felizes. Nós realmente primamos por envolver a todos com esse amor. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode escrever para a gente. Pergunte ao preletor@sni.org.br, tá aparecendo aí na sua tela. Manda a sua pergunta, a gente vai ter uma alegria grande de responder diretamente para você, tá bom? Hoje o nosso assunto é o renascimento, mas não é qualquer renascimento não. Hoje nós vamos falar do renascer através do perdão. Para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu fiquei pensando que assim, o desejo natural de todos nós é sermos felizes. Já pararam para pensar? Sermos felizes. E essa felicidade seria algo natural para todos nós. Acontece que se a gente olhar para cá, olhar para lá, nem todo mundo está feliz. E por que será que isso acontece? Por que nem todas as pessoas realmente manifestam a felicidade, vivem a felicidade? O professor Masaharu Taniguchi explica no livro A Verdade da Vida, volume 7, que esse desejo natural do ser humano de viver a felicidade tem a ver com esse conteúdo infinito que a gente tem, que quer transbordar. Mas quando a gente não conhece quem a gente é, e quando a gente não usa corretamente as leis mentais, a gente acaba bloqueando essa felicidade, acaba cerceando essa felicidade. Vou mostrar para vocês um livro bem bacana, que é o livro Sabedoria da Vida Cotidiana. São preceitos, são 365 preceitos, esse aqui é o volume 1 deste livro. E aqui neste livro, no capítulo 4, bem no comecinho do capítulo 4, ele vai, realmente o capítulo é intitulado De Onde Vem a Felicidade, ele vai falar assim pra gente: a felicidade não é algo que se consegue através de artifícios humanos. A vã tentativa de obter a felicidade através de artifícios da sagacidade humana é simbolizada na expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden por terem comido do fruto proibido. O que ele vai querer dizer com essa passagem? Que, na verdade, aquele apego à matéria, apego ao fruto proibido, só ali a gente ia ter a felicidade, é que limita o homem no seu transbordar do infinito. E mais, esse mundo é regido pelo princípio conhecido como lei da causalidade, ou lei de causa e efeito. Assim como existem as leis da natureza para reger o mundo da matéria, existem as leis mentais que regem o nosso destino. E no mundo da matéria existe uma relação de causa e efeito, segundo a qual aquilo que eu reconheço como sendo verdadeiro se manifesta no mundo em que eu vivo. Aí você pode falar, mas olha, preletora, eu nunca pensei na infelicidade. Eu não acordei falando, hoje eu quero fracassar, hoje eu quero brigar com meu vizinho, hoje eu quero sofrer, hoje eu quero perder tudo que eu tenho. Verdade, a gente não tem esse tipo de pensamento, mas a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, a forma como nós recebemos as informações, os acontecimentos da nossa vida,
Isso faz com que a gente produza sentimentos no nosso coração e esses sentimentos geram os nossos pensamentos, esses pensamentos geram as nossas palavras, as nossas ações e forjam o nosso destino e o nosso caráter. E aí é esse o momento assim, ó, fundamental para a gente refletir sobre o que a gente deseja de verdade. Eu tenho 3 filhas e quando minha filha do meio era mais jovenzinha, talvez ela tivesse aí por volta de 9 anos, ela vivia uma situação, nós vivíamos uma situação familiar que refletia uma desarmonia bem grande. O pai dela e eu havíamos nos divorciado e havia aquela questão do final de semana do pai, final de semana da mãe, e aí a coisa começou a ficar no coração dela, e olha que eu nem sabia. Os sentimentos do coração dela de saudades, de ver aquele distanciamento, sabe? Ele começou a doer no coraçãozinho dela. E num final de semana, por uma questão de saúde, a irmã mais nova acabou ficando mais tempo na casa do pai. E aí o que aconteceu? Na cabecinha dessa criatura maravilhosa, inteligente, que nasceu num berço Seichonoye, ela pensou: como é que a minha irmã conseguiu ficar na casa do papai? Ficou doente. Então eu quero ficar doente também. Então, como ela conhecia já as leis mentais, ela começou a mentalizar ficar doente. Eu vou ficar doente, vou ficar doente, vou ficar doente. E um dia eu trabalhei como educadora durante 23 anos, lecionei em escolas particulares, lecionei na rede pública de ensino, trabalhei também em empresas e com aulas particulares. Hoje eu sou funcionária da Seichonoye do Brasil, com muita alegria acolho esse meu chamado missionário e assim compartilho um pouco da minha experiência pessoal com a certeza de que posso, através do que vivi, contribuir para uma vida mais feliz e mais harmoniosa nos lares de todos os que nos acompanham, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui para a história. Então, o que aconteceu? Eu estava na escola, ela estudava na mesma escola em que eu trabalhava, nós tínhamos lá a enfermaria e eu fui chamada dizendo que a minha filha não estava passando bem. Minha mente sempre muito forte, imagina, a doença não existe, está tudo certo, ela é perfeita, ela é maravilhosa, mas ela estava apresentando um quadro instável. Eu tinha muitas aulas, muito tranquila, liguei para o meu irmão, que naquela ocasião morava comigo, pedi para que ele fosse buscá-la, ele foi buscá-la, levou para casa, e quando eu voltei para casa eu estava bem tranquila. E ele tinha levado a Aline para fazer uma verificação por conta do convênio, por conta da escola ter solicitado, num posto do convênio bem próximo da minha casa. Eu fui muito tranquila, eu fui até lá e quando eu cheguei lá, a senhora falou: a senhora trouxe os documentos? Nós vamos ter que ir para o hospital. Eu falei: não, imagina, que hospital? Não existe hospital. Não, a gente vai para o hospital e tem que ser de urgência, de ambulância nós vamos. E olha, para resumir a história, nós cruzamos da Zona Oeste para a Zona Sul, através, para quem não conhece São Paulo, eu moro na Zona Oeste, onde nós iríamos levá-la à Zona Sul, nós temos o elevado Costa e Silva, conhecido aqui como Minhocão, ele até tem outro nome hoje, e na verdade a gente cruzou todo esse elevado com a ambulância com sirene ligada. E eu vou falar para os senhores, eu ali sentada junto, acompanhando a minha filha, eu pensava: como eu posso ser uma mãe melhor? O que aconteceu? Porque eu sei que o filho é reflexo da mente dos pais, sabe? O que acontece no nosso corpo físico, no corpo físico dos nossos filhos, na nossa vida financeira, na nossa saúde emocional, é reflexo dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras e ações. E foi ali nesse deslocamento que eu comecei a refletir como meu coração não estava em harmonia com a família, com o papai, com a minha própria filha, talvez sendo exigente demais.
Talvez, agora eu não sei nem reproduzir exatamente todos os pensamentos que eu tive, sabe? Mas naquele momento uma história passou na minha mente e eu comecei a mentalizar. Eu te perdoo e você me perdoa. Eu e você somos um só perante Deus. E aí eu trazia na minha mente a imagem do papai dela, maravilhoso. Sem ele não seria possível ter nenhuma das nossas filhas, são os nossos tesouros. E aí o coração foi abrandando, aquietando. E aí, obviamente, eu liguei para ele, expliquei a situação. E aí eu vou contar para os senhores que ele veio, ficou com ela contou para ele que estava feliz de ele ficar com ela. Ela perguntou para mim se podia ir para a casa do papai. Eu falei que podia, que estava tudo bem. E aos poucos o coração foi se equilibrando e fomos entendendo toda a situação do coração, de como é importante a gente entender que a gente não pode obstruir o fluxo da vida com sentimentos nocivos e às vezes por pequenas coisas, por um atraso, por uma palavra, por um gesto que naquele momento você não gostou. Na verdade, a gente não pode agir com o nosso ego, a gente tem que saber reconhecer que no interior do nosso irmão existe a vida de Deus. No mesmo livro, Sabedoria da Vida Cotidiana, na página 95, está escrito o seguinte: nós devemos conversar com Deus sempre e tornar-nos capazes de perdoar a todas as pessoas. Então a gente precisa imaginar e fixar na nossa mente a cena em que o outro é preenchido pelo amor de Deus. Precisamos fixar, imaginar na mente a cena em que o outro é preenchido pelo amor de Deus, que ele revela a sua natureza verdadeira de filho de Deus, um ser sem nenhuma maldade. Se ele falou algo, não foi para me ferir diretamente. Se eu me feri naquele momento, foi porque eu não enxerguei o Filho de Deus. Perdão por te reconhecer como uma pessoa má. Você não é uma pessoa má. Você é uma pessoa muito boa. Você é uma pessoa muito boa. Esse tem que ser o nosso coração. E aí logo a pessoa manifestará a natureza divina, revelará sua bondade inata e, arrependida de seus erros do passado, vai pedir perdão. Tal fato ocorre com muita frequência. Eu vou falar para os senhores assim, com o meu coração transbordando de alegria, que este ano de 2021, essa mesma filha que eu contei a história, se casou e entrou lá de bracinho dado com o papai, e nós de bracinhos dados comemoramos e celebramos o matrimônio de nossa filha com um filho maravilhoso também, a quem amamos e formamos uma família muito feliz, entendem? Então, independente da situação que se apresente na sua vida, uma situação profissional, uma situação de relacionamento, é importante abrandar o coração. O nosso coração precisa da atadura do amor. Sem a atadura do amor, não há cura, porque é só o amor que cura. O mestre ainda diz, mesmo que quando alguém parece ter fracassado, mesmo quando a coisa não parece do jeito que a gente imaginava, na verdade não é um fracasso, não é um erro. Ainda que tenha feito alguma coisa que parece não certa do ponto de vista do senso comum, a gente não precisa criticar, porque nessa hora é a hora que acontecem as brigas. A pessoa faz uma coisa do jeito que você não queria, a pessoa fala uma coisa do jeito que você não gosta, e aí você verbaliza, criticando e rotulando com uma régua pequena e estreita. O nosso coração precisa reconhecer que também nele se aloja Deus e que Deus está orientando essa pessoa nesse momento em que ela está passando por dificuldades. Muitas vezes as pessoas falam coisas
porque o seu coração dói por outra situação, mas a gente às vezes não tem empatia para perceber e acolher o outro e envolver o outro com a atadura do amor. A gente às vezes é duro, e às vezes a gente é duro não só com o outro, a gente é duro com a gente. A gente faz escolhas, as escolhas às vezes não dão certo, não saem do jeito que a gente imaginou, e aí a gente para e ao invés de pensarmos como posso melhorar a cada dia, olhamos e nos autocriticamos, né? Nos criticamos dura e severamente, pensando maldades, pensando coisas que não são generosas conosco, sabe? E o mestre Masaharu Taniguchi, neste livro, na página 124, diz: mesmo que esteja manifestada uma situação de desarmonia, por exemplo, no lugar onde você trabalha, no lar, no relacionamento com os outros, nós vamos poder reestabelecer a harmonia se abençoarmos cada uma dessas instâncias, agradecendo o nosso lar, agradecendo ao nosso trabalho, e durante as nossas orações, fundamentalmente durante a meditação Shinsokan, nós vamos então contemplar, visualizar aquela pessoa com quem talvez nós tenhamos atritos, e aí eu vou entrar aqui, a pessoa, a coisa, o fato com quem nós tenhamos tido algum tipo de desavença, com um olhar, com um pensamento de reconciliação, benevolência, gratidão e amor. Mesmo quando a causa da desarmonia parece estar no ambiente ou nos outros, na verdade, ele está explicando aqui para nós, ela está na nossa mente, é na nossa forma de reconhecer. Muitas vezes a causa oculta dos conflitos e da desarmonia é a raiva que a pessoa tem de si própria. Às vezes a gente fica com esses sentimentos por termos tomado decisões, por termos falado coisas, escolhido caminhos, e esse ressentimento contra a própria pessoa, contra si mesmo, ele acaba se revertendo nos nossos gestos, no nosso olhar com relação ao outro, na forma como a gente fala com o outro, na tristeza que se aloja na nossa alma. E aí a gente coloca uma pedra bem grande, sabe, no nosso caminho. E essa pedra no nosso caminho, muitas vezes, ela se transforma numa pedra dentro do nosso coração. Um entupimento dos vasos, uma pedra nos rins. Entendem o que eu quero dizer? Uma obstrução no nosso corpo físico se manifesta, não para nos punir. Ela pode se manifestar nesse momento para nos chamar a atenção. Yara, presta atenção aí nesse seu coração, presta atenção, suaviza, abranda a alma, abra o coração para receber o amor, doe amor, compartilhe amor e perdoe a si próprio. Perdoe a si próprio. Devemos abençoar a nós mesmos, agradecer a nós mesmos e reconciliar-nos conosco. Como a gente faz isso, preletora? A gente faz isso praticando mais vezes a meditação Shinsokan. Por que a meditação Shinsokan? Porque através da meditação Shinsokan nós passamos a ver a nossa essência pura, imaculada, divina. Não sou eu quem realiza as minhas obras, é Deus através de mim. Eu deixo esse mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira e aqui onde estou é o mundo perfeito criado por Deus. E assim, mais ou menos, em poucas palavras, amigos, que nós praticamos a meditação Shinsokan. E aí, dentro desse momento de contemplação,
o momento em que nós realmente nos entregamos nos braços de Deus e reconhecemos a nossa natureza divina, nós estamos abençoando a nós mesmos. Abençoar a nós e aos outros é reconhecer a presença de Deus em nós, nos outros e reverenciá-lo. Então reconheçamos que cada pessoa é uma maravilhosa autoexpressão de Deus. Vamos louvar mentalmente a natureza divina que se aloja em nós e façamos com que ela se manifeste. Se a gente não se abençoa, não vai ser possível abençoar verdadeiramente as outras pessoas. Eu e o outro somos uma só vida. Então é nesse momento que a gente vai fechar os olhos e mentalizar a nossa imagem perfeita, pura, saudável, diamantina e reconhecer sou imagem e semelhança de Deus. Obrigado, Deus Pai, por essa oportunidade de transbordar o amor. Muito obrigado. Perdão se em algum momento as minhas palavras não foram dignas da filha de Deus, do filho de Deus que eu sou, mas agora eu reconheço a minha natureza divina. Me arrependo nesse momento de ter usado más palavras, maus pensamentos com relação a mim mesmo e até com relação aos outros e entrego a minha vida nas suas mãos, Deus Pai Criador. São palavras que nasceram do fundo do meu coração nesse momento e são palavras que nascem desse estudo, do estudo deste livro, Sabedoria da Vida Cotidiana em 365 Preceitos. Esse aqui é o volume 1, eu estou na página 125. Essas palavras que nascem do nosso coração e que demonstram esse arrependimento, que não é a culpa, é o fato de a gente perceber, sou filho de Deus. Como filho de Deus, eu e o outro somos uma só vida. Então, se eu falar algo de mal em relação ao próximo ou em relação a mim mesmo, eu estou, na verdade, desconfiando de Deus. Eu não posso perder a fé em Deus. Esse é o renascimento. Esse é o maior renascimento. Entender que não somos matéria, que somos vida espiritual, eterna, indestrutível, inadoecível e imortal. E como vida espiritual, reconhecemos no nosso irmão a vida espiritual também e trabalhamos assim com o coração cheio de alegria para elevar o outro. Da mesma forma, nós vamos receber esse mesmo incentivo, porque é, na verdade, a provisão infinita. É o circular natural, a lei da circulação natural. Então, quando a gente contempla esse aspecto verdadeiro da nossa imagem verdadeira, da nossa essência, naturalmente tudo se ajusta em seu respectivo lugar. Não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável, porque Deus é o todo de tudo. Nós estamos num momento em que parece que é propícia a reflexão. A reflexão é muito oportuna nesse momento em que a gente avalia todas as coisas que a gente fez durante o ano, quanto Deus está presente na nossa vida, o quanto nós agimos realmente expressando o amor de Deus para com as pessoas à nossa volta, sabe? O quanto a gente soube ouvir com atenção aos nossos pais, se eles estão aqui ainda no plano fenomênico material. Às vezes, na pressa do dia a dia, a gente se distancia de pessoas a quem amamos e tem uma dorzinha no coração porque nós somos indispensáveis para Deus. É através de nós que Deus se manifesta. Então, a nossa presença junto aos nossos pais, às vezes um pouco mais experientes na idade da sabedoria, que seja para ouvir histórias, que é genial, gente, é genial ouvir histórias. Já é importante, somos indispensáveis para Deus. Às vezes a gente no ambiente do trabalho,
A gente acha que precisa falar para fazer a diferença, mas essa diferença está muitas vezes na nossa presença presente. Presença presente faz toda a diferença. O mestre Masaharu Taniguchi, ele pede para que a gente sempre mentalize, tá? Mentalize as palavras. Você fez várias coisas boas. Você é uma pessoa de bem. Se você está sentindo alguma indisposição com relação a alguém, esse momento propício para reflexão é um momento maravilhoso para você reconhecer as coisas boas, o lado, o aspecto positivo que todos têm. Às vezes são coisas tão, parecem tão simples, mas Deus está nesses detalhes. São esses detalhes que a gente consegue, nesses detalhes que a gente consegue perceber a grandiosidade do amor de Deus, sabe? Eu vou trazer um outro livro aqui para os amigos, porque a literatura da Seiichi Noye é muito ampla para realizar o amor e a oração. Esse livro é um livro espetacular e aqui justamente no capítulo 9, Reconciliar-se com o Pai, o mestre Seiichi Taniguchi traz para nós a seguinte lembrança: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, e essa é a base da doutrina Seiichi Noye. Os homens possuem o desejo de se reconciliarem porque são originariamente filhos de Deus, irmãos que vieram de uma só vida e assim possuem premente anseio interior de viver em harmonia. Enquanto vivem em desarmonia, não são felizes de modo algum. Quem odeia alguém, mesmo que seja apenas uma pessoa, é levado por esse ódio ao fundo do poço, à mais completa infelicidade. Esse é o momento de a gente fazer revisitas aos nossos sentimentos mais profundos e eliminar desse profundo da nossa alma essas obstruções que impedem o fluir da vida de Deus que faz parte de nós. E isso é muito simples, mas às vezes você pode se perguntar: como é que eu posso deixar de odiar essa pessoa? Ela me fez tanto mal, ela me prejudicou, ela prejudicou uma pessoa a quem eu amo muito, ele é culpado. E aí o mestre Seiichi Taniguchi categoricamente diz: errado é quem sente ódio, porque não consegue ver a imagem verdadeira do outro, nem reverenciar a natureza divina originariamente perfeita e harmoniosa do Filho de Deus que ele é, vendo apenas a imagem falsa dele. A gente precisa limpar a lente mental e passar a reconhecer a grandiosidade da vida de Deus que se aloja no interior do nosso irmão. Não há nada neste mundo que possa macular a imagem verdadeira de Filho de Deus, que é a nossa essência. Então, seja qual for a palavra, tenha sido qual for o gesto ou o fato ocorrido, Deus, Pai, Criador, está em você, é você e atua através de você. Não há de forma alguma a possibilidade de você ser ferido, porque você é um filho de Deus maravilhoso. Reconheça o seu irmão como um filho de Deus maravilhoso e abra o coração, perdoando esse irmão por um gesto, por um fato, por uma palavra que possa ter acontecido. Isso já ficou lá para trás. Trazemos para nós o aprendizado, mas sabemos o que o outro é. Somos irmãos, imagem e semelhança. A mesma vida que sustenta o irmão nos sustenta, que vivifica a todos nós. E é por isso que nós, como herdeiros de Deus, temos a liberdade para fazer o que a gente quiser. Eu posso aqui falar para os senhores tudo o que está aqui no ensinamento da Seiichi Noye, mas o presente maior de confiança que Deus nos deu é o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para decidirmos o que vamos fazer, para fazermos as nossas escolhas. Então,
como eu estava falando, nesse momento oportuno da vida, do ano, façamos boas escolhas. Coloquemos na nossa vida mesmo somente bons sentimentos, bons pensamentos e coloquemos o perdão, o abençoar o próximo, o ver Deus no próximo como sendo algo realmente necessário, valoroso. Aquele que não possui em seu interior a capacidade de ver o belo, não percebe a beleza de algo que lhe é mostrado, por mais magnífico que seja. Eu não vou perdoar ninguém, quem tem que pedir perdão é ele. Enquanto a gente pensa dessa forma, nós estamos colocando mais entulhos na nossa vida. Essa é a hora de a gente libertar o nosso coração, libertar o nosso interior, de vivermos plenamente o amor. Não há quem possa ser feliz nutrindo no seu coração ódios, ressentimentos e rancores. Substitua esses sentimentos pelo amor, pela alegria, pela generosidade, pela bênção. Abençoe o próximo, abençoe o outro de forma a compreender que você e ele são uma só vida. Perdoe a si próprio de forma a compreender que você é vida de Deus. Quem mais sofre quando a gente condena somos nós. A gente é que carrega esse fardo. A gente leva nas costas dores de coisas que já passaram e que estão lá atrás. Agora é hora de viver o amor. Sabe, esses dias eu vivi uma experiência muito pessoal, muito assim singela, mas que me trouxe uma reflexão bastante séria sobre mim mesma, sobre a vida, sobre as pessoas, sabe? Eu fiz uma escolha, tomei uma decisão e segui uma vontade que eu tinha de fazer algo e no final das contas o resultado foi bem diferente do que eu imaginava. Aí você pode falar, mas preletora não estava rezando, preletora não estava em sintonia com Deus. Gente, não é essa a questão. Nós tomamos decisões e depois a gente tem que olhar e falar, puxa vida, realmente, essa decisão eu tomei baseada em valores que não são valores eternos. Estou aprendendo com isso. Muito obrigado, Deus, por me dar a oportunidade de aprender e me tornar um ser humano melhor a cada dia. E foi justamente essa reflexão que eu fiz. Aí eu pensei, puxa, eu queria que as coisas acontecessem mais rápido e acabei tomando essa decisão e o resultado não foi exatamente o que eu imaginava, mas justamente porque eu fiz essa escolha. Aí eu fiquei respirando, comecei a pensar, puxa vida, eu sei, sabe, esses pensamentos que a gente acaba tendo de autopunição ou algo de querer se sentir menos, mas na mesma hora, assim como nos ensina o ensinamento da Seiichi Noye, eu mesmo falo comigo assim, Dona Yara, e aí na mesma hora eu calma. Obrigado, muito obrigado pela misericórdia do Bodhisattva que reflete os sons do mundo, que me permite aprender a cada dia. É a misericórdia do Bodhisattva que reflete os sons do mundo através desse fato que ocorreu, que me permitiu refletir. E aí eu olhei, puxa, muito obrigado, verdade. Preciso agir de outra forma, tomar as minhas decisões pensando sob outra perspectiva. Muito obrigado, que oportunidade, Deus. Muito obrigado. E aí minha mente foi na direção das pessoas envolvidas. Muito obrigado, fulano de tal. Muito obrigado, ciclano, por estarem comigo nesse aprendizado. Desejo sincera felicidade a cada um de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Me perdoem se pensei algo que possa ter ferido o seu coração. Muito obrigado, como eu estou contando para os senhores, do coração.
tem que transbordar do nosso coração. É assim que a gente renasce, entendendo que não sou eu quem realiza as minhas obras, é Deus através de mim. E quando a gente perdoa, a gente abençoa o próximo e deseja felicidade para ele. Quando a gente se perdoa, a gente se abençoa e a gente quer o caminho da felicidade para a gente mesmo, sabe? No livro Amemos Intensamente, do mestre Seiichi Taniguchi, ele diz assim: devemos cultivar o hábito de contemplar sempre a imagem verdadeira, isto é, o reino de Deus. Preocupado com o apogeu e o declínio fenomênicos, não se deixe conduzir por eles. Consta nas revelações divinas que aquele que louva a Deus quando o corpo está saudável, mas deixa de crer nele quando alguém da família adoece, está acreditando na doença e não em Deus. Certamente, esse estado instável de dependência no fenômeno jamais pode assegurar a felicidade do ser humano. Sabe, cada um de nós nasceu aqui com uma grandiosa missão. E essa grandiosa missão está aqui, ó, no nosso coração. E nos cabe, nesse momento, permitir que Deus fale através dos nossos gestos, que Deus fale através dos nossos pensamentos e que as nossas ações reflitam de verdade a sabedoria de Deus, sabe? Quando a gente fala em reconciliação, ela não é uma tolerância, ela não é simples condescendência, não é suportar o erro do outro, é reconhecer que eu e o outro somos uma única vida, que nada existe que não seja Deus, e usando as leis mentais corretamente, pensar somente o bem, falar somente o bem, agir somente fazendo o bem. É dessa forma que a gente vai semear no nosso cotidiano o amor. Nesse momento em que a gente está encerrando aqui a nossa conversa, eu gostaria de que cada um dos senhores pudesse se dar a oportunidade de ser envolvido pela atadura do amor, de ser envolvido pelo Espírito Santo de Deus e permitir que esse amor de Deus, que essa bênção de Deus realmente invada a sua alma, envolva a sua família, envolva as pessoas a quem você ama. Se precisar fazer um pouquinho mais de empenho, de dedicação para alcançar esta sintonia, por favor, não hesite em participar aqui das nossas atividades. Participe, a gente tem muito conteúdo bacana para que a sua mente tenha sempre essa oportunidade de ser redirecionada para o bem. Eu tenho certeza que nesse momento os senhores estão sendo envolvidos pelo amor de Deus, pela alegria de Deus, pela bênção de Deus. Deus já nos perdoou a todos, Ele nos acolhe com seu imenso amor. E é a aura de Deus que nos envolve, a aura de amor, de paz, de alegria, ela nos envolve a todos os seus familiares. É o que nós da família Seiichi no Ie desejamos a cada um dos senhores. Vamos renascer no despertar da imagem verdadeira. Somos imagem e semelhança de Deus e justamente por isso é que vivemos o amor e nos perdoamos reciprocamente, perdoamos a nós próprios e vivemos a grande harmonia. Reverencio a imagem verdadeira de cada um dos senhores, desejando que realmente uma chuva de bênçãos invada a sua casa e que os senhores sejam cada vez mais felizes. Muito obrigado por estarem conosco e, por favor, continuem nos acompanhando. Para nós, continuará sendo uma grande alegria. Muito obrigada, muito obrigada.
Em um novo ano, temos novas histórias para contar, novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado!